Sejam muitos bem-vindos a mais um episódio. Não, me perdi. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje... Não. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra apresentar mais um programa pra vocês e nós somos Aquelas Garotas e o Gabriel. Hoje nós iremos descobrir quem nunca namorou. E nós temos as nossas convidadas de hoje. Quem já namorou? Nós temos as convidadas de hoje. Por favor, comecem se apresentando. Maria Luísa Oliveira Caldas, tenho 15 anos e estudo na FEJA. Alice de Sampaio, tenho 14 anos e estudo na FEJA. Malu Rodrigues de Souza, tenho 15 anos e estudo na FEJA. Gabriela Soares, 15 anos e também sou da FEJA. Julia Cal, 15 anos e também sou da FEJA. Então, como vai funcionar? Nós iremos primeiro fazer uma rodada de perguntas e aos poucos nós vamos eliminando uma galera aí e no final a gente tem que descobrir quem nunca namorou. Quem já Quem já namorou? Quem já namorou? Tá bom. Quem já namorou? Vamos começar. Então vamos começar. Eu gostaria que primeiro vocês falassem um pouco da vida de vocês e o que vocês já fizeram, assim, na vida, sabe? O que vocês já fizeram, quais são os seus objetivos, algo que vocês queiram compartilhar. Pode começar por você, Carlos, por favor. Prazer. Eu já fiz várias coisas na vida, eu já fiz balé, eu tentei fazer contorcionismo em casa, já fiz jiu-jitsu, e meu objetivo é simplesmente seguir nessa carreira de audiovisual, de cinema e me tornar atriz. Mas o que eu tô seguindo agora é a carreira de audiovisual, mas pretendo continuar a perícia criminal. Esse. Bom, prazer também. Eu já fiz, muito coisa de luta, assim. Eu já fiz Muay Thai, já fiz Taekwondo e essas coisas assim. Porém, agora eu tô focando muito no áudio e vídeo, por isso eu tô nesse curso. E eu espero fazer uma faculdade de artes visuais e mais pra esse campo, assim, de arte no geral. Prazer. Eu também estou nesse campo mais de audiovisual, focado agora. Mas eu sempre fiz de tudo um pouco. Uma coisa que eu gosto muito é linguagens. Eu sou praticamente fluente em inglês e eu gosto muito de estudar vários tipos de línguas, sei um pouco de várias. E eu pretendo trabalhar como professora, não sei exatamente em qual, de tudo um pouco, provavelmente. Então... Oi de novo, sou a Gabi. E sobre mim, eu já, desde pequenininha, fazia balé, mas eu parei. Eu já fiz muita luta também, já fiz judô, já fiz também Muay Thai, algumas aulinhas, não fiz durante muito tempo, mas eu fiz muito judô e vôlei também. Sou muito apaixonada por esporte, inclusive sou flamenguista desde que me entendo por gente. E a minha paixão é esporte mesmo, e eu penso muito em fazer fisioterapia de esporte, que é quem trabalha como fisioterapeuta de esporte. Eu queria muito, inclusive, ser do Flamengo, e é isso. Eu sou Yasmin e eu faço balé desde os meus 6 anos de idade. Comecei na ponta tem 2 anos. Meu objetivo profissional é ser operadora de câmera, fotógrafa, tudo que mexe com essa parte audiovisual. Eu entrei fez 2 anos agora, no início do ano, no tecido acrobático, que é uma modalidade de circense. Meu irmão faz judô, eu nunca fiz luta, nunca me interessou essa parte. Mas é isso, pretendo também morar fora, por exemplo. Você já tem alguma pergunta? Porque eu tenho. Eu também. Então, rapidinho, todo mundo falou que já fez alguma coisa, Muay Thai, balé, etc. E eu queria saber que a pessoa que já namorou, como é que ela conseguia conciliar o namoro e as atividades que ela fazia com o tempo? Porque eu já fiz balé e eu sei que você precisa focar muito pra conseguir o que você quer, né? Então... Como você relacionava essas suas atividades com o seu namoro? Não só balé, que é complicado, as lutas, como a Yasmin falou, tecido acrobático. Uma pessoa que faça tantas atividades, acredito que seja bem difícil. Eu tinha conhecido ele no jiu-jitsu e a gente fazia jiu-jitsu juntos, então a gente conseguia se aconselhar, a gente se encontrava no dia a dia, a gente treinava junto, brigava junto no quesito luta, mas a gente conseguia aconselhar bem. Então, no dia a dia foi bastante tranquilo manter o relacionamento. É isso. Bom, pra mim nunca teve tanto problema, porque eu não sou uma pessoa muito que
quero ficar toda hora com a pessoa. E, tipo, como eu estudava só de manhã, eu ficava só, tipo, umas 2 horinhas no Muay Thai. E o resto eu ficava conversando, ligava, coisa assim, eu sempre procurava. Então, como eu conheci o meu namorado no bar, que eu saí, que meu pai tava tocando, a gente marcava, tipo assim, final de semana sim, final de semana não, a gente saía, era um negócio nosso já. Mas, tipo assim, se no final de semana que a gente não marcava dava, a gente falava, pô, bora e tal. E também tava bem fácil, porque no ano passado eu tava muito focada nos estudos, fazia muita prova de concurso. Ele também, então, se conciliou super de boa. Então, eu concordo que realmente balé é muito puxado, então graças a Deus eu fiz balé quando eu era pequenininha, mas eu conheci o meu ex no vôlei, e justamente a gente terminou porque eu não conseguia conciliar tudo. E aí foi isso. Um passo muito grande do meu relacionamento foi isso, que a minha rotina de bailarina exigia muito de mim. E às vezes a gente não tinha muito tempo pra se ver, então eu faço balé de segunda, quase de segunda a sexta. Então assim, ficava muito puxado. Mas a gente, em algum momento, a gente conseguiu conciliar isso. Foi quem falou que via o namorado final de semana sempre aqui. A gente marcava finais de semana certinhos pra se ver. Geralmente era domingo, aí a gente assistia missa juntos, enfim. Então a gente conseguiu conciliar esses finais de semana, mais a minha família e mais a minha rotina de balé. Ele também não morava muito perto de mim, então pra conciliar isso foi bem caótico até entrar nos eixos direitinho. Tá, e agora como é que foi o período de namoro? Ou como é que vocês começaram a namorar? Posso dizer que foi um tanto estranho, mas eu tava lá no meio da academia, porque tinha o treino kids e o treino dos adultos, que ia até das 7 até 10 horas dos adultos, mas das crianças era das 7 até as 8. Aí eu ficava mudando das crianças por causa da agenda, né? Aí a gente se encontrava nesse meio do final. Aí quando eu tava descendo a escada da academia, ele tava lá, com um buquezinho simples, um anelzinho. E tava todo mundo da academia em volta. Eu fiquei surpresa e aceitei, mas não mantei. Bom, o meu, tipo, eu conheci ele na escola e tal, e a gente se conheceu durante 2 anos. E eu sempre falava toda hora pra ele que eu gosto muito de piquenique, tanto que eu já chamei algumas pessoas assim pra ir pra piquenique. E não tem o Palácio do Catete aqui? Ele me chamou pra ir lá numa excursão que teve na escola, que a gente veio pra cá, a gente ficou lá naquela pontinha do parque. Aí ele me pediu em namoro, tipo, tem uma aliançazinha boba comprada na Shein, mas o que importa é o sentimento, e eu aceitei. Bom, eu já meio que conversava com ele, conversava no sentido romântico, claro. E no final de semana a gente tinha marcado de ir na casa dele pra gente ficar fazendo uma maratona de filme e a gente tinha planejado, inclusive, dormir lá. E nisso, quando a gente tava assistindo o filme, a gente tava junto, ele pediu assim, super de boa, porque ele sabe que eu não queria uma coisa muito exagerada. Por exemplo, o pedido da Malu, eu ia ficar muito nervosa. Aí ele preferiu fazer uma coisa assim mais íntimo nosso, eu achei muito fofo. E aceitei também com uma aliançazinha de Shein, mas como a própria Alice disse, que importa é sentimento. Então eu aceitei, eu fiquei muito boa. Eu vou pedindo também pra eu falar da história. A gente se conheceu quando a gente era pequenininha, a gente estudou no mesmo aniversário. Na infância, ele foi meu primeiro crush. Eu falei assim, gatinha, hein? Quero. Aí a gente parou de se falar. Aí quando eu fui começar a fazer um esporte que ficava perto da minha casa, eu encontrei ele de novo. Aí o sentimento já voltou. Eu falei assim, é com ele que eu vou namorar. Aí beleza. Aí a gente começou a sair bastante, a gente tentava, né, pelo menos conciliar. A gente começou isso de, gosto de você, você gosta de mim, no início do esporte. Quando eu comecei a fazer o vôlei, ele também. Aí a gente foi se conhecendo, a gente foi vendo o que tinha mudado de quando a gente tinha se conhecido de criança até agora. Aí a gente foi conversando tudo mais, a gente percebeu que a gente realmente gostava muito do outro. E aí foi muito legal, porque tipo assim, todo mundo do vôlei se juntou e a minha família também. E aí, tipo, eles armaram contra mim de fingir que ia ter um campeonato, me levaram pra um outro lugar e tava lá ele, doente, me dando uma rosa, um buquê de rosa, muito lindo, um buquê de rosa branca, sabe, que eu amo. E não teve aliança. Eu falei pra ele que eu queria primeiro que, tipo, a gente tivesse um tempo realmente vivendo sem aliança. E depois, se realmente fosse aquilo que eles estivessem realmente gostando, a gente pegasse aliança. Infelizmente, não deu tempo da gente pegar aliança. E é isso. Enfim, eu comecei a ficar com meu ex-namorado em abril. E em junho, dia 13 de junho,
ele me pediu em namoro, foi um pedido mais íntimo, era ele na sala que tava, era eu, uma amiga minha e ele. Ele tinha me chamado pra conversar, a gente ia conversar, a gente ia estar ficando. E aí ele me deu uma caixa de madeira, assim, ela era toda cheia de papel colado, feita à mão, ele fez. E aí ele me deu essa caixa, dia 12 de junho, tinha sido dia dos namorados, então a gente já tava ficando. Eu achei que poderia ser um presente, mas não, na caixinha, por dentro tava escrito aceita ser minha, aí ele pediu. Eu tava sentada, não tava prestando atenção nele, eu tava vendo a caixa e a caixa tinha vários papéis. E aí ele pediu em namoro, com uma caixinha assim super pequenininha, vermelha, e uma aliança prata, com um detalhe assim. Ela era prata e tinha um detalhe, tipo uma rodinha, enfim. E aí ele me pediu em namoro, foi super fofo, foi tipo assim, um dos momentos que mais marcou assim o meu 2020. Então agora chegou o momento da gente votar, né? Pra tirar uma pessoa daqui, né? Vamos conversar entre a gente. Então, a gente tem que contar também pra eles, porque a gente tem que mostrar a nossa, né? Alguém quer falar? Quem vocês querem votar? Eu tenho que falar? Tem que falar, Sim. fala por quê. Tá, eu ganhei um Goré. Eu falo que eu tinha que Sim, tá? Eu ganhei na Gabi. Por quê? Eu anotei aqui que você falou que conheceu ele no vôlei. E depois você falou que conheceu ele desde pequeno. Aí no vôlei conheço ele desde pequeno. A gente estudava junto. Vocês falaram que entraram no vôlei junto. A gente entrou. Não, a gente não entrou junto. Primeiro eu entrei, depois ele entrou. Só que, tipo, passou porque, tipo, eu entrei, passou acho que uns 2 meses. Aí ele entrou. Aí ele entrou e falou assim, gente, eu conheço esse rosto não é estranho. Aí eu falei com ele, foi eu que puxei essa pergunta primeiro. Falei pra ele assim, você estudava aqui perto também? Porque, tipo, normalmente esporte que é feito em um bairro assim, que não é conhecido, normalmente quem tá ali são pessoas que moram perto, que é da vizinhança mesmo, porque ninguém vai sair de longe pra ir pra lá. Com vôlei de, né, bairro. Aí ele falou de que sim, falou o nome dele que é João, não sei se podia falar. Enfim, aí... então eu tô expondo aqui, perdão, viu, João? Desculpa. Aí foi isso. E você? Não, foi ela. Você sabe, ela Tá bom, então eu vou Sofia falar, não eu vou falar. sabe. Não, eu posso falar. Eu queria votar na Manu Caldas, porque eu sempre falo de ser uma história assim, de bem exagerada. E além disso, porque você falou que conheceu ele no judô e o que vocês faziam juntos era no jiu-jitsu. O que vocês faziam juntos era jiu-jitsu, não academia. Em nenhum momento você citou que vocês faziam academia juntos. Não, o jiu-jitsu fica numa academia. Aí ela te quer. Não, mas entendi. Aí a escada, aí tem a área da academia, os equipamentos, umas lanchonetezinhas e a saída. Entendi, mas você falou que vocês estavam fazendo tipo treino das crianças, mas é um treino de jiu-jitsu ou um treino de academia? De jiu-jitsu. Entendi. Parece uma história bem exagerada. Então, agora eu vou falar o meu voto. Todos vocês estão me dando um pouco. Eu tô suspeita. Mas a pessoa que mais me deixou suspeita aqui também foi a Malu. Porque ela tá muito nervosa. Dá pra ver que ela tá muito nervosa. E também em questão de que a Malu é uma pessoa muito tímida. Quem conhece ela aqui sabe que ela é uma pessoa muito tímida. E eu não acho que ela iria estar no jiu-jitsu, que é um lugar onde ela tem sensibilidade nos ouvidos e que não, tipo assim, eu acharia que se sentiria incomodada de estar lá. E além que eu acho que você é muito reservada, então eu acho que você não receberia, tipo, esse presentão, esse No meio de uma academia. eu você voto na Malu. envergonhada. Eu voto na E Malu. você não consegue, assim, sendo bem metaforando, você tá extremamente nervosa e tá, tipo, toda hora gaguejando. Não gaguejando, mas tipo, se mexendo, bem TDAH. Ela e a Gabriela também. Isso me faz. Eu tenho que beijar um pouquinho das duas. Mas o meu voto Sempre, também Eu falo. vai na Malu Caldas, porque desde o início ela já começou com esse papo muito avoado, muito lúdico. Muito fanfic. Eu já aqui, olha, Eu já li várias. Você Pra entendeu? você, Você tá lendo muito. eu já marquei 3 X. Verdade. Na minha votação, eu vi mas então, tá todo mundo de acordo. Falta a Sofia aí pra falar. Eu tava em dúvida.
Caldas ficou um pouquinho difícil. Ainda tem tempo. Obrigado pela sua participação. Não, eu tenho que falar. Não, eu só não final. Só uma coisinha, respondendo o seu negócio de se mexer, ficou com criatividade, não consigo ficar quieta. Então, obrigado, Manu Caldas. Agora a gente vai pro segundo round, tá bom? A gente vai fazer 2 perguntas e aí depois vem a eliminação. Agora quem vai começar? Então, no próximo bloco, não perca o mais perguntas com essas meninas que nós vamos desmascarar. Obrigado!